Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já se perguntou qual o tamanho do mundo? Já parou para pensar como é que deve ser complicado chegar a essa medida? Entre outros feitos louváveis, o programa de hoje mostra que a circunferência da Terra foi calculada séculos antes de Cristo e de maneira engenhosa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Globo Ciência. A nossa viagem à Grécia Antiga continua para falarmos de mais dois bambambãs daqueles tempos. Eu não sei se você sabe quem foi Arquimedes, mas já deve ter ouvido a expressão Eureka. Tá lembrado? Se não tá lembrado, não tem problema, porque a gente já vai falar sobre isso já já. O nosso outro personagem é menos famoso, mas não é menos importante. Trata-se de Eratóstenes, o homem que efetivamente mediu o mundo. O que une Arquimedes e Eratóstenes é o amor pela matemática. O interesse comum fez com que esses dois grandes pensadores virassem amigos íntimos e companheiros de estudos em Alexandria. Ambos tornaram-se astrônomos famosos, num tempo em que os principais instrumentos de trabalho eram a curiosidade e o poder de observação. Naquela época, nem se sonhava com telescópio. Quando eu falo de amor à matemática, é sério mesmo, gente. A fixação de Arquimedes por fazer cálculos era tanta que diversas vezes ele se esquecia até de tomar banho e não era raro vê-lo sendo levado à força por seus criados aos banheiros públicos, onde incrivelmente continuava lá desenhando suas figuras geométricas no chão e no próprio corpo. Arquimedes acabou morrendo de sua loucura. Coitado! Mesmo sendo muito admirado pelos romanos, foi morto em tempos de guerra por um soldado, pois não obedeceu às ordens de rendição. E sabem por quê? Porque estava no meio de um raciocínio lógico e não quis interromper. O caso é uma grande ironia, já que uma das invenções dessa mente irrequieta foram justamente poderosas armas de guerra. As descobertas e invenções de Arquimedes foram muitas. No campo da matemática, por exemplo, é dele o método para calcular o número π. A razão entre o comprimento, imagina aqui um círculo, e o diâmetro. Se isso aqui é o raio, o diâmetro seria esse raio mais esse. No campo da física, por exemplo, ele descobriu o princípio da alavanca, cuja citação é: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Moveu o mundo, gente, é claro que ele não moveu. Mas desafiado pelo rei de Siracusa, da sua cidade natal, ele conseguiu mover um navio carregado e cheio de gente, girando uma alavanca com apenas uma mão. Assim como Arquimedes foi desafiado lá, no nosso Globo Ciência de hoje não vai ter moleza não. Eu vou propor um desafio. Eis a nossa alavanca e os blocos de cimento. Eu vou contar com alguns participantes. Sejam bem-vindos, Bruno, Luciana e Juliana. O grupo vai ter que dar uma de Arquimedes, é um desafio. Eles vão ter que levantar o maior peso possível fazendo o menor esforço. Qual seria a posição mais adequada para a gente montar uma alavanca, né? Qual seria a relação entre a madeira e esse bloco de cimento? Vocês acham que a madeira deve estar simétrica em relação a esse bloco de cimento, ou seja, essa distância é igual a essa? Vocês acham que ela deve estar mais para a esquerda ou mais para a direita? Vamos começar. Vamos começar pelo meio. Pega ali, Juliana. Então vamos colocar esse peso aqui, ó. Apoiar ali. Tenta puxar ela. Pesou. Suspender. Pesou, né? Pesou. E se chegar ela mais para cá? Para Vamos lá. a esquerda. Tenta. Nem consigo tirar do chão. Tá muito pesada? Muito pesado. Vai lá, Bruno. Quero ver se tem muque. Bruno conseguiu. Vou desafiar você, tá? Chega mais pra cá. Bem mais. Mais. Levanta. Não dá. Difícil, né? Vocês chegaram a alguma conclusão? Vamos colocar mais essa daqui. Chega mais pra lá. Mais. Vou colocar 2 blocos. Vamos tentar mover. Ficou fácil? Foi. Chega mais pra cá.
Mais. Se um foi difícil, quero ver se você consegue com 2. Ajuda ele ali. Vai lá. Não. Nada? Não. E aí, Aqui, qual a ó. conclusão que vocês tiraram? Quanto Quanto mais... mais pra cá, mais fácil. Exato. Quanto mais pra lá, mais difícil, né? Então, o princípio de Arquimedes é: quanto menor a distância, né, que a gente tem do ponto de apoio, maior a força. Exato. E quanto maior a distância, menor a força. Menor a força. Eu quero ver se vocês dizem pra gente o seguinte: tem alguma coisa no cotidiano de vocês, no cotidiano de vida da gente, onde o princípio da alavanca é utilizado? Onde é que você vê isso? Crianças, né, que brincam em gangorras, né? Se, no caso da gangorra, se uma criança tiver numa ponta e a outra ponta não tiver, para ela, muito mais fácil, né, para balançar. Já se tiverem duas, elas ficam mais equilibradas, né? Porque o esforço está sendo o mesmo ali. Se você for trocar a roda de um carro, tomar uma chave, você botar, mais fácil fica. Então tá lá o cara fazendo esforço. Você coloca, por exemplo, um cano de ferro, acopla na ferramenta, para ficar com uma distância maior, quer dizer, ele ficar mais longo e dali a força ser menor. Vai depender da distância, da força que você vai aplicar e da distância que você vai ter do ponto de apoio. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais famoso que as mágicas alavancas é o princípio que leva o nome desse pensador, princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado num fluido sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Princípio de Arquimedes. Bom, e chegamos a Eureka, que quer dizer encontrei. Você deve estar se perguntando o que eu e a minha amiga Tamires estamos fazendo aqui no alto de uma laje, ao lado de uma piscina de ar refrescante. E o calor está convidativo, né, Tamires? Bom, a gente vai reviver uma situação em que Arquimedes desmascarou um trambiqueiro da antiguidade. Lá no século III a.C., o mesmo rei de Siracusa encomendou uma coroa de ouro para homenagear uma divindade. Coroa entregue, foi levantada a suspeita de que o ourives havia batizado a joia com prata. Cismado, o rei recorreu a Arquimedes para desvendar o mistério. Só que ele não queria que a coroa fosse danificada. Arquimedes encontrou uma solução tomando banho. É que um belo dia, ao entrar em sua banheira, que é a nossa piscina, Tamires... a Tamires é o nosso Arquimedes. Tamires, entre, por favor. Ele percebeu o seguinte, que o volume de água que transbordava correspondia ao seu próprio corpo. Daí, para saber se o ourives teve ou não má fé, ele concluiu que era necessário jogar a coroa, ver que volume de água que saía e comparar com outros 2 blocos iguais a ela, um de ouro e outro de prata. Vem cá comigo. Assim, ó, digamos que essa seja a coroa do rei, esse o bloco de ouro e esse aqui o bloco de prata. Assim como a gente utilizou a piscina, o nosso balde equivale à banheira. Ao jogar a coroa, ele percebeu que saiu um volume X de água não muito grande. E aí ele jogou o bloco de ouro. Percebeu que o volume de água que saiu foi bem maior. Para comprovar, ele jogou o bloco de prata. Percebeu que o volume de água que saiu foi bem pequeno, similar ao volume de água que saiu da coroa. Moral da história, ele concluiu que o ourives era ladrão mesmo e tinha colocado prata, gente, na coroa. Coitado desse ourives. Agora ele não. Ele saiu pelas ruas, feliz da vida, esfuziante, nu, peladão, gritando assim, ó: Eureka! Eureka! Vocês não vão querer que eu faça igualzinho a ele, né? Outro grande feito de Arquimedes foi tentar medir o tamanho da Terra. Seu cálculo ficou em 48 mil quilômetros. Assim como ele, outros 2 grandes gênios gregos também se arriscaram a calcular o tamanho do planeta. Aristóteles supunha que a circunferência da Terra era de aproximadamente 64 mil quilômetros. Já Aristarco concluiu que o Sol era 6 vezes mais largo que a Terra e, portanto, centenas de vezes maior. Daqui a pouco, veremos que foi Arquimedes quem mais chegou perto do tamanho da circunferência da Terra. Mas nem ele, nem Aristóteles, nem Aristarco conseguiram explicar muito bem como é que chegaram aos seus resultados. Para tentar entender como é que os gregos tentaram estimar o tamanho do planeta, nós vamos a Campinas conversar com o historiador Ubiratã D'Ambrosio.
como é que os antigos estimavam o tamanho da Terra? Eles faziam cálculos, era baseado no movimento da Lua, no eclipse da Lua, era no chute? Como é que era, professor? O raciocínio deles, a observação, não se esqueça que eles não tinham instrumentos, não tinham telescópio, não tinham nada disso. Era olho nu. Eles enxergavam as coisas, observavam e, óbvio, viajavam e que a distância, tudo isso entra de forma muito importante. Agora, como é que eles poderiam fazer isso? Eles criam possibilidades de, através de observação, através de medidas que eles podiam efetuar em cima da Terra, combinando isso com um tipo de raciocínio baseado na matemática, que já era bem conhecida na época, eles faziam os cálculos deles. Professor, qual a importância desse cálculo do tamanho da Terra? A importância, claro, é muito. Você está vivendo na Terra, você está começando a viajar muito, a ter outras. Bom, a distância, saber quão longe é alguma coisa, é muito importante. E aí você também faz estudos comparativos com outros astros, mais próximo à Lua, etc. E começa a ter uma percepção do universo. O universo é muito limitado, é só o que eles podiam ver, mas você começa a ver quão grande é esse universo. Foi a primeira experiência de matematização disso tudo? Algumas outras, mas não metodicamente. Tanto que o Arquimedes é muito associado à palavra método. E ele mostra como a matemática pode ser metodologicamente um instrumento importante para coisas práticas, não é? Será que não teria um jeitinho mais fácil de medir o planeta? Para calcular o tamanho da Terra, a gente tem várias formas, né? Físicas e tal. Mas com a modernidade, eu acho que todo mundo usaria o computador e a internet. A gente poderia pegar um globo, né? Aí ver a escala dos continentes, dos países, e fazer a conversão e ver mais ou menos o tamanho. Físico, o tempo que demora para percorrer, relação entre sombras de objetos. Eu faria de uma forma mais criativa. Acho que eu traçaria no planeta alguns pontos e dali mediria as distâncias e faria um cálculo entre pessoas e distância para ter uma noção mais exata. Eu acho que eu mediria umas distâncias próximas e aí tentaria verificar a proporcionalidade pelo tamanho do espectro conhecido. Só que naquela época não tinha avião, GPS, internet, não tinha nada disso. Você lembra no início do programa que eu falei de um cara que efetivamente mediu a circunferência da Terra? Eratóstenes, meus caros. Foi o grego Eratóstenes quem mediu o mundo na cara e na coragem. E para não dizer que foi totalmente sem nada, ele utilizou 2 pedaços de madeira. Quer saber como? Então não sai daí não. Eratóstenes foi matemático, astrônomo e bibliotecário, mas praticamente não havia assunto pelo qual não se interessasse. Filosofia, geografia, história, gramática, poesia. Seu lugar predileto eram as bibliotecas de Alexandria, onde passava horas a fio a ler sobre tudo e todos. E numa dessas tardes dedicadas à leitura, ele encontrou num rolo de papiro, que era o papel da antiguidade, a informação de que na cidade de Siene, no Egito, ao meio-dia do solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano no hemisfério norte, o sol estava a pino, pois iluminava as águas profundas de um poço sem fazer sombra. Entretanto, muito observador, Eratóstenes se deu conta que no mesmo dia e horário, 21 de junho, ao meio-dia, as colunas verticais de Alexandria projetavam sombra. E foi assim, meus amigos, que Eratóstenes descobriu, sabe o quê? Matou a charada? Que a Terra era redonda. Se o mundo fosse plano como uma mesa, então as sombras das varetas teriam de ser iguais. Se isto não acontece, é porque a Terra deve ser curva. Eratóstenes. Eratóstenes percebeu que quanto mais curva fosse a superfície da Terra, maior seria a diferença do comprimento da sombra em Alexandria. Se fosse outro, provavelmente teria ficado feliz com a descoberta e teria parado por aí. Só que não foi bem assim. O incansável Eratóstenes foi além.
Com auxílio da geometria, ele mediu com engenhosidade e relativa precisão a circunferência máxima da Terra. Eratóstenes aguardou pacientemente o dia 21 de junho do ano seguinte e pediu que se instalasse uma grande estaca de madeira em Alexandria e outra em Siene. Quando deu meio-dia, o horário em que o sol estava a pino em Siene, a estaca fincada lá fez um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra como esperado e não produziu sombra. Já a sombra da estaca de Alexandria produziu um ângulo, que vamos chamar de A, de cerca de 7 graus. Se as varetas estão na vertical, dá para imaginar que, se fossem longas o bastante, iriam se encontrar no centro da Terra, criando o ângulo B, que terá o mesmo valor que A, pois o desenho se reduz a uma geometria muito simples. Se duas retas paralelas interceptam uma transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. As retas paralelas são os raios de Sol e a reta transversal é a que passa pelo centro da Terra e pela vareta em Alexandria. Se o ângulo A é igual ao ângulo B e mede 7 graus, isso corresponde a aproximadamente 1/50 da circunferência. Logo, o arco formado pelo ângulo B, que é a distância entre Siene e Alexandria, corresponde também a 1/50 da circunferência. Daí, Eratóstenes concluiu que o comprimento da Terra deveria ser 50 vezes a distância entre as duas cidades. Eratóstenes era um atleta e, aproveitando seu bom condicionamento físico, ele reuniu um grupo que se dispôs a percorrer a pé e em linha reta de Alexandria a Siene. O grupo percorreu aclives, declives, desertos e até atravessou o rio Nilo. A distância medida foi de 800 quilômetros. Multiplicando 800 por 50, ele concluiu que a circunferência da Terra seria de aproximadamente 40.000 quilômetros. Eratóstenes bateu na trave. O valor aceito atualmente, gente, é de 40.075 quilômetros ao longo da linha do Equador. Mas é justo lembrar que, para fazer esse experimento, Eratóstenes usou a geometria de Euclides, um outro famoso matemático grego da época. Vem comigo para você saber melhor quem foi ele. Vem cá. Eu vou conversar com o Irineu Bicudo. Ele é professor titular aqui da Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro. E ele foi o tradutor do livro Os Elementos, diretamente do grego, de Euclides, uma das obras mais importantes da história da matemática, da humanidade, de todos os tempos. Afinal de contas, qual foi a influência de Euclides para os seus contemporâneos? Eu acho que uma das mudanças mais substanciais na história de todos os tempos foi a acarretada pela transformação da matemática experimental dos egípcios e dos babilônios na matemática dedutiva dos gregos. Só que Euclides foi o primeiro a dar uma consistência a tudo de matemática que veio antes dele, tudo de matemática elementar que veio antes dele. No experimento de Eratóstenes, a geometria de Euclides estava muito presente? Sim. E evidentemente ele teve que usar os conhecimentos dados pela geometria euclidiana, porque ele vai medir ângulos, ele vai medir um arco de círculo, a distância de Alexandria a Siena, e vai, sabendo que os ângulos alternos internos são entre duas paralelas e uma transversal são iguais, ele vai se valer desses resultados para chegar à medida da circunferência da Terra. Então, a geometria euclidiana, evidentemente, não grandes conhecimentos, mas alguns conhecimentos da geometria euclidiana foram necessários para a medida da circunferência da Terra. Quais foram os principais legados que Euclides deixou para a gente? A geometria foi o primeiro campo da matemática que foi transformada numa teoria dedutiva. A experiência não era mais o critério para a verdade. O critério para a verdade é a demonstração. Então, a matemática, em princípio, independe da experiência. E esse é o grande mérito, é o grande legado deixado pelos gregos e, em particular, pelos elementos de Euclides. É de se esperar que, após terem conseguido medir o mundo, os gregos tenham tentado descobrir qual o tamanho do universo. Arquimedes, o nosso primeiro personagem, tentou chegar a um resultado propondo um sistema numérico capaz de expressar números até 8 vezes 10 elevado a 16.
O método de Arquimedes para medir o universo está descrito na obra O Contador de Areia. Ele partiu do seguinte ponto: determinar a quantidade de grãos de areia capaz de preencher uma esfera que tivesse o centro na Terra e o raio alcançando o Sol. Assim, ele vai calculando a quantidade de areia necessária para encher um dedal, um balde, um estádio, o volume da Terra e assim por diante, até encher todo o universo. Ao mesmo tempo, ele foi desenvolvendo o tal sistema numérico capaz de exprimir os valores encontrados neste cálculo. Ele chegou, gente, ao resultado de 1 vezes 10 elevado a 63 grãos. Quem vai nos contar um pouco mais sobre o interesse dos gregos pelos planetas é o astrônomo Leandro Guedes, aqui do Planetário do Rio de Janeiro. O que os gregos sabiam sobre os planetas, né? O tamanho deles e a distância entre eles? Bom, o que eles sabiam exatamente era que os planetas se moviam no céu, diferente das estrelas que permaneciam fixas ali. Nós entendemos hoje que os planetas estão girando ao redor do Sol, inclusive a Terra, né? E é por isso que a gente vê os planetas se deslocando. Tá? Isso eles sabiam, quer dizer, os planetas eles tinham alguma coisa diferente das estrelas, porque as estrelas não se moviam e os planetas se moviam. Naquele período, houve alguma estimativa de cálculo da distância entre a Terra e esses planetas, incluindo o Sol e a Lua? Porque Sol e Lua eram planetas, não eram? Isso, Sol e Lua eram considerados planetas, exatamente. Você tem um trabalho de Aristarco de Samos, que era um astrônomo que conseguiu fazer um cálculo muito bom, com uma matemática bastante simples. Ele desenhou um triângulo retângulo, né, colocando a Terra e a Lua em 2 vértices desse triângulo e o Sol no outro. E isso é um triângulo retângulo, a gente conhece as propriedades de um triângulo retângulo, e ele mediu a distância angular entre a Lua e o Sol nessa configuração. Tá? Então ele conseguiu calcular a distância entre a Terra e o Sol em função da distância da Terra à Lua. Tá? O cálculo dele não teve bons resultados. Apesar da matemática ser extremamente correta, a medida que ele fez da distância entre a Terra e o Sol, a distância angular, né, quer dizer, a distância que você observa no céu, ele não fez uma boa medida ali, por causa dos instrumentos que se tinha na época. Ele chegou a um valor maior, menor? Ele chegou a um valor bem menor do que o valor real. Tá? O resultado dele foi, ele disse que o Sol estaria cerca de 20 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Isso é bastante menor do que o valor real. A Grécia Antiga era mesmo o lugar dos cabeçudos da antiguidade. O nosso personagem de hoje, Eratóstenes, por exemplo, era chamado de Beta, porque os seus colegas o consideravam o segundo melhor do mundo em vários aspectos. Os alfas seriam Arquimedes e Euclides. Eratóstenes estudou com os melhores professores do seu tempo e se formou pela linha pitagórica, que admitia teorias muito avançadas para sua época, como, por exemplo, a ideia de que a Terra era uma esfera solta no espaço, girando em conjunto com várias outras ao redor de um núcleo central de fogo, uma antevisão do Sistema Solar que só bem mais tarde Copérnico validaria. Eratóstenes juntou a matemática a outras ciências, como por exemplo a geografia. Foi ele quem dividiu o globo terrestre em paralelos e meridianos, sistema que continua em uso até hoje. Ele ainda mostrou que era possível chegar à Índia partindo da Espanha e ainda sugeriu a existência de terras habitadas no Ocidente, conforme Colombo provaria 1.700 anos depois, quando chegou à América. Assim como Arquimedes, Eratóstenes morreu devido à sua paixão pelo saber. Consta que ao ficar cego e não poder mais praticar seus estudos, ele teria caído em depressão e morrido devido a uma greve de fome intencional. Tanto Eratóstenes quanto Arquimedes foram intelectuais de primeira linha. O experimento de Eratóstenes da medição da Terra pode ser considerado um dos mais extraordinários da antiguidade. E a importância de Arquimedes é tão significativa que o prêmio de maior prestígio que um matemático pode receber é a medalha Fields, estampada com a face deste grande matemático e inventor. Até o próximo programa com personagens imperdíveis. Te encontro, hein? Você não vai perder, né? Até lá. Tchau.